E dando continuidade ao julgamento do habeas corpus 152.752, tendo votado os ministros Edson Fachin e o ministro Gilmar Mendes, tem a palavra o ministro Alexandre de Moraes para voto. Boa tarde, presidente, ministra Rosa, ministros, doutora Raquel. Eu quero iniciar cumprimentando tanto o voto que foi proferido pelo ministro Fachin, quanto a divergência aberta, o voto é proferido pelo ministro Gilmar Mendes. E eu inicio aqui com uma questão que foi levantada, então eu até acrescento que, obviamente, o que eu discuto no meu voto e entendo que nós estamos discutindo nessa sessão é a tese, obviamente defendida pela defesa, ao apontar a ilegalidade do ato coator do Superior Tribunal de Justiça. E a tese maior é apontada exatamente a possibilidade ou não da execução provisória da pena, após a sentença ou acórdão, após a decisão de segundo grau. Agora, essa tese discutida não me parece, e aí eu quero, com a devido respeito, discordar do que foi dito aqui, tanto pelo ministro Gilmar, secundado por outros ministros, mas não me parece que é a única questão a ser tratada, como se nós estivéssemos julgando uma ação declaratória de constitucionalidade, alguma ação do controle concentrado. Acho que essa questão deve, obviamente, e eu analisarei, mas deve ser analisada juntamente com uma pergunta. Houve ou não ato ilegal do Superior Tribunal de Justiça? Porque, nos termos constitucionais, o habeas corpus ele só tem a sua possibilidade da concessão da ordem quando houver ilegalidade ou abuso de poder. Acho que, inicialmente, então, entendo que o que deve ser focado é exatamente o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o habeas corpus, ao denegar por 5-0 o habeas corpus, ele agiu com ilegalidade, ele agiu com abuso de poder, porque sem ilegalidade e sem abuso de poder, não há como se conceder o habeas corpus. E o ato coator, ou o ato apresentado pelo paciente como coator, é exatamente, aí que vem a discussão, o ato coator foi o reconhecimento por parte do Superior Tribunal de Justiça de inexistência de constrangimento ilegal, por também inexistência de violação ao princípio da presunção de inocência, em face da possibilidade da execução provisória do acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial extraordinário pela ausência do efeito suspensivo. Esse ato, proferido em 6 de março de 2018 pela 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça, esse ato foi baseado integralmente, e o ministro Fachin citou trechos dos votos dos ministros, baseado integralmente no posicionamento atual, majoritário, é verdade, mas atual, dessa Suprema Corte. E mais do que isso, posicionamento atual, e eu diria, nesses quase 30 anos de vigência da Constituição, um posicionamento tradicional desta Corte. O que me parece importantíssimo se analisar é se é possível considerar uma decisão judicial dada pelo Superior Tribunal de Justiça, baseada integralmente em decisões e posicionamento atual do Supremo Tribunal Federal, e num posicionamento nesses, como eu disse, quase 30 anos de vigência da Constituição, posicionamento tradicional, se isso
pode ser considerado ilegal ou abusivo. Ministro, Vossa Excelência me permite? Por favor. Despreza, portanto, o período de 7 anos em que vigorou a ótica segundo a qual não se poderia executar. Não, de forma alguma. Eu vou citar. Porque Vossa Excelência está se referindo muito à posição tradicional. Eu vou dizer isso, ministro Marco Aurélio. Aí Marco. nós temos 7 anos e houve a modificação, e essa modificação está em vigência há menos de 2 anos. Eu vou me referir exatamente a isso. E é essa análise inicial que faço, e a parte de Vossa Excelência é importantíssimo para colocar o que eu iria colocar aqui em quase 30 anos, 23 anos, Supremo Tribunal Federal, inclusive, atualmente, há 2 anos, teve um posicionamento. E durante 7 anos, um outro posicionamento. Essa questão, e já desde logo coloco, não significa que um posicionamento seja melhor ou pior que outro. Essa questão que coloco para reflexão, exatamente, esses posicionamentos, ao meu ver, não podem levar à conclusão de uma ilegalidade praticada por um tribunal superior que se baseou nesse posicionamento majoritário e tradicional. Vossa Excelência bem citou a questão dos 7 anos. A Constituição que nós todos sabemos, faz 30 anos agora, dia 5 de outubro de 88, a partir do novo texto constitucional, a primeira vez que foi analisada a compatibilidade, foi analisado exatamente o tópico trazido pelo paciente, a primeira vez que foi analisada a compatibilidade da execução provisória da decisão penal proferida em segunda instância, essa possibilidade em face do princípio da presunção de inocência foi no dia 29 de março de 1989. Foi o primeiro habeas corpus que chegou ao Supremo Tribunal Federal, após a Constituição de 88, para que o Supremo analisasse essa compatibilidade. É o HC 67245, relatado pelo ministro Aldir Passarinho na segunda turma. Dessa assentada participaram os ministros Francisco Rezec, Carlos Madeira e Célio Borja, que por unanimidade, naquele primeiro momento, por unanimidade, entenderam que a inexistência de efeito suspensivo do recurso especial ao recurso extraordinário possibilitaria a execução provisória, que não haveria ferimento ao princípio da presunção de inocência. A partir dali, isso logo após a Constituição, logo no primeiro trimestre de 1989, a partir desse habeas corpus, o plenário do Supremo Tribunal Federal só foi analisar pela primeira vez, já na sua composição plena, não as turmas, em 28 de junho de 91. Onde houve a primeira decisão plenária dessa corte, HC 68726, Distrito Federal, relatado pelo ministro... Você me permite? Minas Gerais. Minas Gerais, perdão, exatamente. Minas Gerais, relatado pelo ministro Nery da Silveira, onde, novamente, por unanimidade, ausentes os ministros Celso de Mello e Marco Aurélio, e também o ministro Sidney Sanches. E o ministro Sidney Sanches, que presidia a corte, o Supremo Tribunal Federal, agora na sua composição plenária, à época, entendeu não conflitar com o artigo 5º, inciso 57 da Constituição, a expedição de mandado de prisão para o início da execução provisória da pena. Em ambos os casos, o primeiro caso na turma e o primeiro caso no plenário, ambos os casos tratavam de homicídio. A necessidade... várias vezes foi discutido, e o ministro Fachin bem colocou a questão internacional, isso, a necessidade de se cumprir a pena daquele que já foi condenado pelas instâncias que assim analisaram. Nesses 29 anos e 6 meses que nós temos desde a Constituição, nós tivemos exatamente essa permanência desse posicionamento do Supremo Tribunal Federal até a data
de 5 de fevereiro de 2009, quando o HC relatado, já citado, que relatado pelo ministro Eros Grau, se inverteu o posicionamento. Em 17 de fevereiro de 2016, ou seja, 7 anos após, retornou esse posicionamento. Ou seja, e volto a dizer aqui, a questão de não significa que um posicionamento seja melhor ou pior que o outro. Significa nos questionarmos se haveria ou não ilegalidade ou abuso de poder do Superior Tribunal de Justiça, decidir com base na posição atual e mais tradicional, nesse período da Constituição de 88, que equivale exatamente a 75% do período de vigência do Superior Tribunal de Justiça. E, importante ressaltar, eu anotei quando o ministro Gilmar dizia, mas acho que é importante ressaltar mesmo na ausência do ministro, que seja no primeiro período, seja no período de 7 anos, onde não era possível a execução provisória, seja agora nesses 2 anos, não houve nenhuma alteração, isso é importantíssimo afirmar, não houve nenhuma alteração significativa no sistema prisional, no sistema penitenciário brasileiro. O aumento exponencial de presos no Brasil, de 88 para cá, e principalmente nos últimos 17 anos, não se deve a essa questão. 41% dos presos brasileiros, dos 700, quase 710 mil presos, são presos provisórios antes de uma decisão de 2º grau. É um outro problema que deve, e certamente será analisado por essa corte, é um outro problema, a questão da manutenção das prisões preventivas, às vezes por anos e anos. Mas esse problema não diz respeito ao que estamos analisando hoje. Mesmo porque nos 7 anos de 2009 até 2016, onde o posicionamento prevalecente era a impossibilidade dessa prisão, o aumento do número de presos continuou da mesma forma, porque são presos definitivos e presos provisórios antes da decisão de 2ª instância. Agora, é inegável que se não uma posição ou outra não reflete, e aqui é uma afirmação, não reflete realmente o aumento ou diminuição do número de presos no sistema penitenciário, é inegável que de 2016 a 2018, o retorno desse posicionamento tradicional do Supremo até 2009 refletiu muito no efetivo combate à corrupção. Ou seja, não há e não houve perda em relação ao sistema penitenciário, mas houve vantagens, houve uma grande alteração no sistema de combate à corrupção. Da mesma forma, e por isso iniciei com essa análise, da mesma forma que, durante esse prazo de quase 30 anos, em 75% do período de vigência da Constituição de 88, prevaleceu, como prevalece no atual momento, prevaleceu a possibilidade da execução provisória, da mesma forma, em 71% dos ministros desta Corte que atuaram desde 88 até hoje, são 34 no total, 71 ministros sempre foram favoráveis, 71% dos ministros foram favoráveis a esse posicionamento. 9 ministros, de 88 até hoje, de todos que atuaram, 9 ministros é que consagraram o posicionamento anterior, que vigeu durante 7 anos. E mesmo desses 9 ministros, 4
inicialmente adotavam a possibilidade de prisão, da execução provisória de prisão. Olha, obviamente, a interpretação constitucional, ela não é feita com base em estatísticas. A maioria, nem sempre, a posição da maioria é melhor do que a da minoria, mas é importante se colocar que não só seja quase 3/4 do tempo de vigência da Constituição, quase 3/4 dos ministros que compuseram e compõem essa corte desde 88, sempre defenderam a possibilidade de prisão, da possibilidade de execução provisória da pena em segunda instância. Tanto que, em 2003, foram editadas as súmulas 716 e 717. Olha, como poderíamos, a meu ver, com devido respeito às posições em contrário, como poderíamos dizer que uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que simplesmente está aplicando o posicionamento dessa corte é ilegal, é abusiva? Não se trata da questão de, eventualmente, se essa corte alterar o seu posicionamento, não se trata da questão de um novo posicionamento será conflitante com o posicionamento anterior do Superior Tribunal de Justiça. Se trata da questão de que, no momento em que o Superior Tribunal de Justiça decidiu o habeas corpus, onde estaria a ilegalidade? Onde estaria o abuso de poder? Essenciais para o habeas corpus. Como dizer, não, a quinta turma errou porque seguiu a maioria do Supremo Tribunal Federal. Então, me parece que não há nenhuma ilegalidade, não há nenhum abuso de poder que permitiria a concessão do habeas corpus. Até porque, e aqui a questão de fundo, a decisão do Superior Tribunal de Justiça, ao meu ver, ao acompanhar, ao aplicar a decisão do Supremo Tribunal Federal, agiu com total acerto. A presunção de inocência, que todos sabemos é uma presunção relativa, não só no Brasil, mas em todo o ordenamento jurídico democrático, é uma presunção relativa, exige, para ser afastada, um mínimo de provas, um mínimo necessário de provas, mediante um devido processo legal, presente o juiz natural, onde se respeite ampla defesa, contraditório, onde se possibilite ao réu, ao acusado e depois réu, todos os recursos inerentes à defesa previstos no ordenamento jurídico. O princípio da presunção de inocência engloba essas características, desde o artigo 9º da Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, 1789, que já previa essa possibilidade, esse princípio. Todo acusado se presume inocente até ser declarado culpado. Agora, a presunção de inocência, a meu ver, o princípio da presunção de inocência, ele não pode ser interpretado de uma maneira absolutamente isolada, de uma maneira absolutamente prioritária em relação a outros princípios também do artigo 5º e princípios constitucionais, e de uma maneira não sistemática. Porque a Constituição, ela traz uma série de princípios, e não se diga que a interpretação dos incisos do artigo 5º devem ser sempre literais, porque não é correto. O próprio Supremo Tribunal Federal, na questão do artigo 5º, inciso 12, o próprio Supremo Tribunal Federal, corretamente, ao meu ver, deu uma interpretação contrário senso ao que seria a interpretação literal da Constituição. O artigo 5º, inciso 12, prevê a inviolabilidade, sigilo de dados, de
a inviolabilidade de comunicação telefônica, telegráfica, correspondência, sigilo de dados e interceptação telefônica. Somente no último caso e prevê 3 requisitos. O Supremo Tribunal Federal, ao invés da interpretação meramente literal, só no último caso é que é possível, os outros são sigilos absolutos, o Supremo deu uma interpretação sistêmica. Os direitos fundamentais são relativos. É possível essa relativização por meio de decisão judicial. E no último caso, o que se exige são requisitos mais duros. Aqui me parece que a interpretação que deve ser dada é a mesma. A análise da interligação e complementariedade entre o princípio da presunção de inocência, ou às vezes chamado de não culpabilidade, mas de todos os demais princípios constitucionais penais e processuais penais, em especial, efetividade da tutela judicial, princípio do juiz natural, devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Todos esses princípios, a interpretação conjunta, a interpretação teleológica desses princípios deve levar ao intérprete exatamente a superação dessas aparentes contradições. Como se falar em efetividade judicial se não há um momento em que já se possa executar a pena? Como se permite no mundo todo, a execução, seja após decisão de primeiro, seja após decisão de segundo grau, porque se inverte a questão da presunção, como tornar a decisão ou as decisões dos tribunais sem efetividade alguma, tribunais meramente de passagens. Nesse sentido, entendo que não é possível se interpretar o princípio da presunção de inocência isolado. Desde que haja, e é isso que exige a presunção de inocência, desde que haja o devido processo legal, desde que haja o juiz competente, o juiz natural, desde que haja previsão do ônus da prova ser do Estado acusador, desde que todos os mecanismos processuais e recursais tenham sido utilizados, após uma decisão de segunda instância, que é a última instância que tem cognição plena, somente primeira e segunda instâncias têm cognição plena de matéria jurídica e fática. Quem vai analisar questão probatória, quem vai valorar as testemunhas com as demais provas, quem vai analisar, e no caso dos tribunais, reanalisar, são primeira e segunda instâncias. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça ou ao Supremo Tribunal Federal reanalisar matéria fática. Ou seja, a cognição, e esse é o que eu já tive a oportunidade de falar na turma, esse esquema organizatório funcional da justiça, e aqui especificamente da justiça penal, esse sistema organizatório funcional foi previsto pela Constituição, ao estabelecer as hipóteses de recurso especial, hipóteses de recurso extraordinário. Ou seja, no tocante à persecução penal estatal, o que a Constituição, o que esse esquema organizatório funcional da Constituição prevê é que compete aos juízes e tribunais de segunda instância a análise do conjunto probatório e a decisão de mérito das causas penais, salvo, obviamente, os casos de foro privilegiado. Quem vai analisar esse conjunto são os juízos que têm cognição plena para isso. No que o ministro Nery da Silveira denominou, e talhou um termo importante, juízo de consistência, no HC 72366. O juízo de consistência que permite, a partir de sua formação, a aplicação ou a execução provisória da pena, o juízo de consistência é a decisão de segundo grau.
onde se encerrou a análise do conjunto probatório e a decisão é de mérito. O que não impossibilita, e aqui também eu peço vênia para divergir do que foi levantado pelo ministro Gilmar Mendes, o que não impossibilita que eventuais abusos sejam coibidos, seja pelo Superior Tribunal de Justiça, seja pelo Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de medidas cautelares que têm efeito suspensivo ao recurso especial extraordinário, próprio instrumento, própria ação constitucional do habeas corpus. Agora, inverter a lógica desse esquema de organização da justiça penal que a Constituição fez é que me parece ilógico. Após passar pelas instâncias, as únicas duas instâncias que têm cognição plena, a excepcionalidade seria determinar o cumprimento já provisório da pena. Não, a excepcionalidade seria não cumprir se houver, por parte do magistrado do tribunal de segunda instância ou STJ ou Supremo, algum motivo. Porque os requisitos que possibilitam a execução provisória da pena, da sanção aplicada em segunda instância, são muito mais rígidos que quaisquer requisitos de cautelaridade exigidos para qualquer outra prisão. Ao terminar o julgamento de mérito da segunda instância, o Poder Judiciário, que tem cognição plena, reconheceu a culpabilidade. Ao Supremo, ao STJ, não é possível reanalisar meritoriamente isso. Óbvio, eventuais abusos, nulidades serão analisadas, mas aí se inverte. Se inverte em virtude exatamente da necessidade da compatibilização do princípio da presunção de inocência, que não impede, a meu ver, em nenhum momento, esse cumprimento, essa execução provisória da pena, até porque, se não impede as prisões preventivas, cujos requisitos são muito mais frágeis, não poderia impedir esse cumprimento, cujos requisitos são muito mais sérios, foram analisados. E exatamente, e foi levantado aqui a possibilidade do erro judiciário, exatamente para se evitar abusos e a própria falibilidade da justiça humana, a Constituição prevê no artigo 5º, 75, a reparação por erro judiciário. Olha, se coloca de forma correta, ninguém vai conseguir reparar a possibilidade de alguém ter sido preso e depois se constatar o erro judiciário. Isso decorre da falibilidade da justiça humana. Da mesma forma que muitas e muitas pessoas são presas preventivamente e acabam não sendo condenadas. Olha, o que se precisa analisar é exatamente se houve ou não um erro judiciário. Agora, nós não podemos presumir o inverso no esquema de organização da justiça penal. Nós não podemos presumir que decisão de primeiro e depois de segundo grau, que elas são erradas, sob pena de subverter o ordenamento jurídico. Todas são erradas. Quem tem cognição plena errou. Não. Se houver erro, se corrija. Se houver abuso, os tribunais superiores podem dar uma medida cautelar. Mas não se pode, eu repito, e novamente, pedindo vênia às posições de contrário, entendo que não se pode transformar os tribunais de segunda instância em tribunais de passagem somente. A necessidade é da aplicação efetiva da decisão judicial. A tutela judicial efetiva, e é um princípio constitucional, exige, ao meu ver, o início da execução provisória da pena, inclusive como marco interruptivo da prescrição penal.
de maneira a impedir a inefetividade da jurisdição penal em face da ocorrência de grandes lapsos temporais entre a sentença, o acórdão condenatório, ou do acórdão condenatório e eventual início do cumprimento da pena após o trânsito em julgado, que acaba sendo, obviamente, postergado pela demora e pelo excesso de possibilidades, tanto em recursos especiais, extraordinários, agravos, embargos, etc. E esse modelo não é, como se diz, uma jabuticaba brasileira. Em verdade, a jabuticaba seria o inverso. É somente poder começar, após o trânsito em julgado, com toda essa possibilidade recursal que existe no Brasil, que também é diferenciada em relação aos demais ordenamentos jurídicos. Eu até, por aqui, não me demore muito, eu vou me eximir de citar aqui todos os ordenamentos jurídicos, e são todos os ordenamentos jurídicos de países democráticos, que possibilitam o início de cumprimento da pena, vários após a decisão de primeiro grau, e outros de decisão de segundo grau. Mas esses ordenamentos jurídicos foram detalhadamente destacados no brilhante voto do saudoso ministro Teori Zavascki no HC 126-292, um por um, os ordenamentos jurídicos. Da mesma maneira, e aqui é uma outra questão que sempre é discutida, não existe por parte de nenhuma convenção internacional, não existe por parte de tratados internacionais, seja a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, a própria Convenção Europeia dos Direitos Humanos, ambas prevêem e consagram o princípio da presunção de inocência, o princípio da culpabilidade, nenhuma condiciona o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença condenatória. Ambas, Convenção Americana de Direitos Humanos, Convenção Europeia, respectivamente, artigo 8.2 e 60.2, apesar de consagrarem o princípio da presunção de inocência, Vossa Excelência me permite, mas favor. A Constituição brasileira impede. Ao seu ver, ministro, até o momento em que a culpabilidade do acusado, e é isso que os ordenamentos internacionais prevêem, até o momento em que a culpabilidade do acusado for legalmente comprovada, respeitados os princípios que eu citei anteriormente. A necessidade do respeito ao devido processo legal, contraditório, ampla defesa, a necessidade da utilização de todos os recursos possíveis, mas não há necessidade, não se exige a necessidade do trânsito em julgado. Aqui há também um belíssimo estudo feito por dois autores, José Ribas Vieira e Ranieri Lima Rezende, onde analisam as decisões e os precedentes da Corte Americana de Direitos Humanos. O trabalho se chama Execução Provisória da Pena, Causa para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, e analisam os casos, famosos casos, Herrera Ulloa versus Costa Rica, Ricardo Canese versus Paraguai, Rosendo Cantu versus México, Mohamed versus Argentina, e chegam exatamente à conclusão que me referi anteriormente. Abre aspas, identifica-se com clareza a validade convencional da decisão condenatória criminal, desde que atendidos os pressupostos do devido processo legal, a disponibilização ao condenado de um recurso de natureza ordinária, dirigida à instância que lhe seja superior. Entretanto, cumpre registrar que não se identificou na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, a partir desses casos, análise, um dispositivo que condicione o trânsito em julgado. As exigências, a meu ver, e com isso já concluo, senhor presidente, as exigências decorrentes da previsão constitucional do importantíssimo princípio da presunção de inocência, que exige toda essa complementariedade, exige, como eu disse, o ônus da prova, da acusação, mas essas exigências constitucionais do princípio da presunção de inocência não são, ao meu ver, desrespeitadas mediante a possibilidade de execução provisória da pena privativa de liberdade. Quando a decisão condenatória tem observado todos os demais princípios constitucionais interligados,
Ou seja, quando o juízo de culpabilidade do acusado tiver sido firmado com absoluta independência pelo juízo natural, a partir da valoração de provas obtidas mediante o devido processo legal e seus corolários, contraditório e ampla defesa, em dupla instância, e a condenação criminal tiver sido imposta em decisão colegiada, devidamente motivada, de tribunal de segundo grau, com consequente esgotamento legal da possibilidade recursal de cognição plena e da impossibilidade de nova análise fática, probatória e jurídica integral. Aqui é possível o início do cumprimento provisório da pena em respeito ao princípio da tutela penal efetiva. E esse posicionamento, de maneira alguma, retira a eficácia da previsão constitucional do inciso 57 do artigo 5º, que não se direciona a essa questão, se direciona a todas as demais questões que tratei aqui de forma rápida, mas principalmente a questão do ônus da prova, juízo natural, devido processo legal, como aqui também essa Corte já consagrou no HC 84078, de relatoria da ministra Ellen Grace. O princípio constitucional da presunção de inocência continua mantendo sua incidência em relação aos demais efeitos da condenação criminal, que deverão, aí sim, aguardar o julgamento dos recursos especiais e extraordinários com o respectivo trânsito em julgado. Efeitos extrapenais, como a indenização, por exemplo, do dano, perda do cargo ou função pública, perda da primariedade, possibilidade de se aplicar reincidência e mesmo aumento do prazo prescricional no caso de cometimento de nova infração penal. Agora, então, ou seja, permanece essa possibilidade. De ir e vir pode ser perdido. Pode e deve. Pode e, ao meu ver, deve. Conclusão, a decisão do Superior Tribunal de Justiça, independentemente, e chegaria à mesma conclusão, independentemente de discutirmos a possibilidade de execução provisória da pena. Porque, repito, não é possível, ao meu ver, com devido respeito às posições em contrário, não é possível nós entendermos que há ilegalidade numa decisão que tão somente repetiu e atendeu o comando constitucional do Supremo Tribunal Federal. Nesses termos, pedindo o VNE ao ministro Gilmar Mendes, eu acompanho integralmente o relator, votando pela denegação da ordem. Agradeço a Vossa Excelência, ministro. Presidente, para um esclarecimento de fato, Pois não? nos termos da Lei 8.906 de 1994. Ministro relator. Pois não, presidente. Eu gostaria de lembrar à Corte que o mandamos se respalda em dois fundamentos. O primeiro é a incompatibilidade do início da execução da pena. Gostaria, doutor Batoc, por gentileza, de que fosse ao fato, porque... O fato é que o segundo fundamento do habeas corpus é exatamente a obrigatoriedade da execução automática imposta pela súmula 122 do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e o ministro Alexandre de Moraes decidiu e abordou apenas o primeiro fundamento. Tanto assim que, na tribuna, eu arguí até a declaração da inconstitucionalidade incidental da sessão. Eu agradeço a Vossa Excelência. Presidente, talvez por o nobre advogado ter ficado conversando durante o voto, ele não tenha ouvido as duas colocações, uma vez que foi dito, e aqui repito, foi dito que os requisitos para possibilidade da prisão provisória são mais definitivos e maiores do que os requisitos para a prisão preventiva. Quando o último tribunal que pode, com cognição plena, analisar, retira a questão da presunção de inocência em relação à liberdade e, como foi dito, aponta a culpabilidade, essa é a fundamentação, não a fundamentação maior que essa. Ministro. E súmulas, nós devemos lembrar, súmulas são condensamento do posicionamento interpretativo majoritário de um tribunal.